Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Mensageiro X. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito polêmico que é a respeito dos dízimos. Antes de iniciarmos sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma oração com você, pedindo a Deus entendimento sobre esta palavra. Oremos a Deus. Senhor, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos dê condições para explanar sobre este assunto tão polêmico, nos dando a revelação da tua palavra, na responsabilidade que vamos utilizar para ministrar este assunto. Nos ilumina. Eu te peço, nos dá sabedoria, conhecimento do céu, e ajuda todos os ouvintes para que eles possam entender e compreender também este assunto. Em nome de Jesus, amém. Iniciando este assunto, as igrejas, quando tratam sobre os dízimos, elas utilizam uma passagem bíblica que se encontra no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, no capítulo 3, o versículo, mais especificamente o versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Este versículo, ele é a chave onde as igrejas abordam o assunto dos dízimos. Mas para você entender este assunto, é necessário que primeiramente você se desvincule de todas as tradições, de tudo aquilo que você aprendeu. Deixe a sua mente livre para agora você poder entender na completude do assunto. Malaquias, ele não ensinou a dar dízimos. Se você prestar atenção no contexto do assunto, Malaquias faz uma admoestação. Ele está exortando o povo a uma prática que eles deixaram de fazer e que aprenderam no passado. Alguém ensinou este povo a forma de dizimar, a forma da prática dos dízimos em um passado, em gerações anteriores. E Malaquias, neste momento, no último livro do Velho Testamento, estava falando dessa prática que também foi explicada no Velho Testamento. E onde está esta explicação? Por incrível que pareça, quem ensinou a dar dízimos foi o próprio Deus, falando face a face com Moisés. Se você abrir a sua Bíblia agora no livro de Deuteronômio, do capítulo 14, do versículo 22 em diante até o versículo 29, você vai ver que Deus ensina como era a prática dos dízimos. Antes de eu ler essa passagem aqui, você precisa também entender uma coisa. A Bíblia toda, ela foi escrita baseada no amor de Deus. Deus, ele anseia a adoração do homem. Que o homem seja um verdadeiro adorador e seja abençoado por Deus em tudo que faz. Alguém pode dizer: eu dou dízimos e eu sou muito abençoado por isto. Amém? Mas você vai ver mais adiante aqui que não é pelos dízimos que você é abençoado, mas você é abençoado pela prática de doar à igreja valores que pode ser 10% do seu rendimento, do seu salário. E por isso Deus lhe abençoa. Mas se você der 15%, 20%,
você vai deixar de ser abençoado? Não, será abençoado da mesma forma. Tanto que o apóstolo Paulo diz: o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que muito semeia, muito colherá. Então vamos à leitura de Deus ensinando a Moisés como era feita e como deveria ser feito a prática dos dízimos. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 29. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu pão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Esta é a chave. Os dízimos foram criados para que o homem aprendesse a temer ao Senhor seu Deus todos os dias da sua vida. Mas como o homem faria, ou melhor dizendo, adquiriria esse entendimento destas coisas? Deus, ele queria uma representatividade daquilo que ele abençoou o homem, da produção da terra que ele abençoou, na produção dos frutos, dos animais e de toda a sorte de bênção que ele deu ao homem. Deus queria uma adoração em cima disso. E o que ele constituiu a Moisés sobre isso? Ele diz: Moisés, ordena o povo que pegue aí da produção da terra, dos animais, dos frutos, do trigo, dos grãos, uma representatividade de 10% da sua produção. E venha no lugar que eu escolher para ali adorarem o meu nome. E comam esses dízimos, esses 10% desta produção, em adoração a Deus, numa reunião onde todos as tribos de Israel vinham para aquele lugar, que era Jerusalém, que foi determinado por Deus, e comiam e adoravam a Deus no final daquele ano, como especifica a Bíblia. Vamos continuar lendo para poder a gente entender isso também. E diz assim: e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. Opa! Alguém pode dizer: mas aquilo naquela época é porque no Antigo Testamento. Malaquias está no Antigo Testamento. O que Malaquias está chamando a atenção é sobre isso aí. Agora, se ele mandou vender, é porque existiu dinheiro. Então, se ele vendia para pegar esse dinheiro, e ele diz assim: e ata o dinheiro na tua mão, e vai para o lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que desejar a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa.
Olha que coisa maravilhosa. A pessoa vendia, se fosse muito longe o local para apresentar os dízimos perante Deus, que era a cidade de Jerusalém, mas existiam cidades vizinhas distantes, e as pessoas vinham dessas cidades para Jerusalém no final daquele ano para apresentar os dízimos perante Deus, comendo com a sua família. Só que no caminho os animais morriam, os cereais estragavam. Então, se o caminho for longo, como Deus especificou a Moisés, ele diz, olha, diz ao povo que se for longo, vende tudo, a cabra, o bezerro, a ovelha, né, os frutos, vende e pega o dinheiro e traz o dinheiro até a cidade que eu determinei, que é Jerusalém, e lá torna a comprar tudo. Olha só, ele não usava o dinheiro como dízimo, ele usava a produção da terra. E a Bíblia diz que ele comia com a sua família, se alegrando com a sua casa. Naquele lugar, era um culto de adoração, onde se colocava tudo aquilo numa representatividade do que Deus tinha abençoado o homem todo aquele ano na produção da sua terra. A sua família adorava a Deus naquele momento, em uma comunhão entre todos eles, que envolvia até os empregados da casa, naquela confraternização alegre, onde todos louvavam a Deus por ter abençoado a sua terra. E olha o que diz mais. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Olha só, não podia desamparar o levita. Quem é a pessoa do levita hoje? É aquele que está à frente da igreja, é aquele que toma conta ali daquele templo que você congrega. É o pastor, é aquela pessoa responsável pela aquela obra. Você não podia desamparar ele, deixar ele fora desta bênção dos dízimos. E ele diz assim: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva. Olha só, gente, o estrangeiro, a viúva e o órfão, eles tinham direito nos dízimos também. Foi o próprio Deus que disse para Moisés. Eles também tinham esse direito determinado, esclarecido por Deus. E ele diz aqui: virá o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É aquele que anda peregrino, pregando a palavra de Deus, é o missionário que a gente chama. E o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. O que é essa expressão dentro das tuas portas? É que estão próximos a você, que você conhece, que você sabe que é viúva e que você sabe que é órfão. E comerão, olha só, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Esta foi a ordenança de Deus, a prática dos dízimos, como foi ensinado a Moisés para que ele repassasse ao povo de Israel. Esta foi a forma da prática dos dízimos, e o povo fazia isso. Todo ano, dos 2 primeiros anos, eles tiravam no final de cada ano, 10% de toda a sua colheita dos animais e levavam a Jerusalém.
para fazer este culto de adoração a Deus, e comiam perante Deus. Ao terceiro ano, eles não podiam comer esses dízimos, eles tinham que levar para dar ao levita, à viúva, ao órfão e ao estrangeiro, que eu julgo ser os missionários. Essas pessoas faziam jus aos dízimos. E o povo deixou esta prática, parou de fazer isso. Foi quando Malaquias, usado por Deus, chamou a atenção do povo e disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se você prestar atenção, subindo um pouquinho mais 3 versículos para cima desse mesmo capítulo de Malaquias, e ninguém fala sobre isso, ele trata sobre a viúva, o órfão e o estrangeiro, que ele fala lá em Deuteronômio 14. Presta atenção o que diz: enxergar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam. Olha só, o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Os dízimos era para que o homem aprendesse a temer a Deus todos os dias da sua vida, não é verdade? E ele fala aqui: aos que não me temem. E ele torna a falar sobre a viúva, o órfão e o estrangeiro. Ele torna a mencionar sobre essas pessoas que também faziam jus a esse direito defraudado neste momento pelo povo. Então, o que Malaquias falava aqui nesta passagem, que muitas pessoas não relatam, é que ele não estava ensinando em nenhum momento a dar dízimos. Ele estava lembrando ao povo a uma prática que eles deixaram de fazer, que foi ensinada face a face, Deus com Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 14. Uma consideração que eu gostaria de fazer a vocês é a respeito de uma outra passagem do livro de Mateus, onde Jesus fala sobre os dízimos. Por sinal, eu creio que seja a única passagem que trata Jesus falando desse assunto. Em Mateus, no capítulo 23, o versículo 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus, se você prestar atenção nesta passagem, onde ele trata com os escribas e fariseus, ele mostra e enfatiza que os dízimos eram tirados da produção da terra, que não era dinheiro, mas ele disse que vós que dizimais hortelã, o endro, o cominho, são produtos da terra. E ele disse aos escribas e fariseus que eles deviam realmente praticar isso, porque foi determinado por Deus a Moisés esta prática, mas sem omitir as demais coisas, sem omitir o juízo, a misericórdia, a fé. Ou seja, eles deviam praticar essas coisas sem omitir aquelas. Mas o importante frisar nesta passagem é que Jesus mostrou que os dízimos eram frutos da terra, da produção da terra. Então, é fato de se observar isto neste versículo. Uma outra coisa que talvez você esteja até se perguntando: então, mensageiro X,
na conclusão de tudo, eu não devo dar dízimos? Não, em nenhum momento eu estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o dízimo, da forma como era praticado pelo povo de Israel, na determinação de Deus a Moisés naquela época, ele não tem a mesma configuração do que é praticado hoje pelas igrejas. Agora, se você é um dizimista, glória a Deus por isso. Continue contribuindo, porque você está ajudando a obra de Deus financeiramente. Assim como o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia muito em abundância colherá. Então, se você semeia, meu irmão, você vai ser abençoado de qualquer forma, tremendamente por Deus. Quer você dê 10% dos seus rendimentos, do seu salário, quer você dê 15% ou 20%, até onde o seu potencial financeiro pode alcançar, vira bênção na sua vida. Então o que você tem que entender é que você não é abençoado porque você é um dizimista, mas você é abençoado porque você contribui na obra de Deus com alegria e não com tristeza, como o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 9 e do versículo 7. Continue nesta prática de abençoar a obra de Deus, de ofertar na obra de Deus, mas saiba que os dízimos que são mencionados por Malaquias e que são tratados por Deus com Moisés em Deuteronômio 14, é uma prática que era determinada exclusivamente ao povo de Israel. Aquela prática, aquela forma de dizimar tratada ali em Malaquias é uma admoestação, é uma exortação ao povo de Israel a uma prática que eles deixaram de fazer. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.